Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e, além de ser importante falar sobre liberdade, falar sobre anarcocapitalismo, falar sobre as ideias, também é importante reconhecer quando você falou merda. E, num caso, eu falei merda e eu preciso agradecer ao Paulo Cogos por ter apontado isso. No meu vídeo anterior, ele já tá fechado, então, pra não continuar falando merda abertamente por aí, sobre pobreza, criminalidade e os arrastões no Rio de Janeiro. Teve uma associação que aconteceu nesse vídeo que não foi planejada, que foi implicar que pobreza causa crime. E eu acabei fazendo isso. Originalmente não estava planejado isso. Originalmente o plano do vídeo era mostrar como o Estado causa pobreza e como o Estado causa pobreza no intuito de tentar proteger as pessoas, ele acaba gerando isso e defender o ponto que, ao colocar as pessoas na pobreza, isso aumenta a vulnerabilidade delas a possibilidades como o crime. Quer dizer que pobreza necessariamente causa crime ou violência? Não. Inclusive, eu recebi vários comentários que eu fiquei pensando. Porque várias pessoas falaram, olha, cara, eu morei em uma favela e eu não assaltei ninguém, cara, desculpa, sabe? E eu peço desculpas a essas pessoas que se sentiram ofendidas, que se sentiram oprimidas, ou que eu tive algum tipo de preconceito, ou como o próprio Paulo Cogos apontou, uma espécie de elitismo que, de fato, ele está correto nessa análise de fazer essa associação. Então, pobreza não causa crime, não tem nada a ver, e eu concordo com o argumento dele de que é uma coisa moral, é do indivíduo. No fim das coisas, ele escolhe. Eu venho de análise do comportamento em psicologia, é o que eu estudei, e ela é um campo de estudos determinista, mas determinista no sentido de, olha, é possível calcular todos os comportamentos de todos os humanos, é possível, mas essa conta é impossível em termos de complexidade, que nem cálculo econômico. Então é mais fácil presumir livre-arbítrio. No fim das contas, você pode fazer esse tipo de análise, e eu concordo com a ideia de, no fim das contas, é o cara que escolhe fazer, e sim, ele deve ser punido. Porque o crime é um crime, ele deve ser punido, isso é imoral, isso não é aceitável, ele deve ser fortemente punido, e isso deve ser desincentivado de maneira geral nas pessoas. Não há desculpa, não há justificativa. O argumento geral que eu estava, como eu disse, que eu estava tentando entregar é que isso aumenta a vulnerabilidade e que não me surpreende que as pessoas mais associadas, isso dizendo um argumento estatístico, mais associadas a crimes simples de roubos e furtos, venham de camadas pobres da população. Não me surpreende, e não quer dizer que há uma relação causal, não quer dizer que há uma relação necessária, não quer dizer que todos os que fazem isso são pobres. Eu já vi, mesmo aqui na frente da minha rua, eu já vi dois idiotas que resolveram assaltar uma mulher, e os dois da escola privada, os dois bosta que resolveram assaltar ela porque só pra sentir uma emoção. Um bando de idiota. Então idiotice não tem a ver com classe econômica, e mau caráter não tem a ver com classe econômica também, com pobreza ou com riqueza. Acontece em todos, e se por algum momento eu passei essa impressão, eu retraio esse argumento totalmente, ficando somente na ideia de que isso aumenta a vulnerabilidade, aumenta a probabilidade de uma... E aí a gente entra... E daí eu começo a pensar em termos de análise do comportamento, de criar estímulos discriminativos, e daí eu estou falando em linguagem de análise do comportamento, estímulos discriminativos de que esse comportamento tem mais chance de ser reforçado por uma questão de ambiente, de várias outras coisas que o Paulo Cogos aponta, como conivência com os crimes, a dó do bandido, né, dizer, não, e que eu confesso que eu passei no vídeo um pouco, isso foi transmitido e que eu retraio também. Essa conivência acontece, existe essa aura esquerdista, socialista e retardada de que, não, eles são vítimas da sociedade, que também aumenta isso. E também existe uma falta no Brasil, eu quero fazer um vídeo também sobre isso, de uma admiração pelo empreendedorismo, sabe? Faltam histórias, faltam aqueles exemplos de heróis do cotidiano que superaram as coisas. Por isso que no meu próprio vídeo que eu falei sobre o Neymar e a Receita Federal, eu falei que ele é um herói. No sentido de que ele saiu da pobreza, no sentido que ele inspira pessoas mais associadas com o estilo de vida que ele viveu. Ele inspira essas pessoas que é possível
você encontrar saídas diferentes de uma maneira honesta, de uma maneira produtiva e, e usando as suas habilidades. Nesse sentido, eu quis colocar que ele é um herói, e eu acho que falta isso. Eu acho que falta essa cultura de empreendedorismo. A gente tem no Brasil a cultura do bandido e a cultura do concurseiro, né? O empreendedor é um louco, vai abrir empresa, trouxa. E, novamente falando, isto não justifica crime. Isso não perdoa, e isso está associado com causas, mas, de novo, isso entra em problema de cálculo econômico, problema de cálculo de comportamento, digamos assim, em que é impossível calcular exatamente quais são as causas. Não tem como eu dizer isto causa, isto causa. Não, eu acho que isso tem uma influência, eu acho que isso tem uma influência. Agora, como que é a equação? Não sei. Isso é uma coisa importante de apontar. O único argumento que eu não concordo com ele é o argumento religioso que ele faz, porque eu não sou religioso. Então, esse argumento em particular eu não diria que não é que eu não concedo, é que não é um tipo de raciocínio que eu uso. Se ele quer usar, ok. E não quero entrar nesse debate também, porque eu não vejo sentido nele. Mas eu concordo em grande maneira com ele, e eu agradeço o Paulo Cogos por ter apontado isso, e por ter erguido esse debate, por ter falado a coisa do jeito que tem que ser falada, que sim, são bandidos. Sim, eles devem ser punidos, e isso vem de mau caráter. Isso vem de merda na cabeça, pra falar português claro mesmo, que tem que ser punido. E especialmente eu gostei muito das soluções dele, e eu vou só comentar as soluções dele, eu não quero que pareça que eu tô copiando o vídeo dele, até porque propriedade intelectual não existe, mas se vocês quiserem, se inscrevam no canal dele, ele tem pontos muito bons, eu gostaria que ele postasse mais vídeos, mas como ele mesmo falou, às vezes a luta contra a edição acaba vencendo você, e também ele tá muito mais ocupado se graduando e esse tipo de coisa, enquanto eu trabalho com esse canal, é um pouco diferente, mas eu recomendo o canal dele. E eles falaram, não, sugestões, como que a gente resolve isso? Primeiro, eu não vou colocar na ordem de... A gente pode até ir pela ordem dele, que eu não lembro de cabeça, mas... Primeira coisa é rearmamento da população. Essa lei do desarmamento é idiota, deixa a população desprotegida e garante que o bandido sempre tem uma vantagem em cima de você. Se todo mundo estivesse passeando na sua praia alegremente com o seu R15 de um lado, a AK-47 do outro e 3 facas em cada mão, esse problema não existiria, seria rapidamente solucionado e os bandidos não iam ter essa retardação de pegar a correntinha e sair correndo, porque no processo de sair correndo ia levar 3 azeitonas nas costas e o comportamento não viria a se repetir. Então, nesse ponto eu concordo. O Estatuto do Desarmamento é uma imbecilidade, as pessoas deveriam estar armadas e esse problema se resolveria. E o que leva... eu não lembro exatamente da ordem de argumento deles, mas os grupos de proteção que estão se organizando lá, lutadores de MMA e outras pessoas, que estão se organizando para, vamos proteger isso aqui, nós estamos nos voluntariando para ir atrás desses caras e, bom, se a polícia não faz, a gente resolve. E como o próprio Paulo Cogos apontou, os caras chegam até um código de ética. Você vê como tá essas coisas, todo o apoio a esses caras, eu acho muito lindo, muito bonito, muito belo e moral. Aliás, se você é um designer, por favor, alguém me faz uma capa de CD, assim, tipo dos anos 80 ou 90 de sertanejo, com aquela letra, sabe? Belo, com 2 L's, belo e moral, como se fosse tipo um nome de dupla sertanejo, uma paisagem, assim, sertaneja atrás com um violão. Eu queria isso, porque quando eu falo dessas coisas, gente, belo e moral. Então, se você puder, por favor, me manda lá no meu e-mail, tá na descrição do vídeo. Mas acho muito legal, acho muito nobre dessas pessoas e é o livre mercado se resolvendo sozinho. Só falta daqui a pouco esses caras serem presos pela polícia. Aí sim vai ter vídeo criticando essa polícia besta por fazer uma coisa dessas também. E a outra ideia que eu gostei dele, talvez eu esteja esquecendo de alguma, mas essas 3 eu achei as melhores. Privatiza a praia. Privatiza a praia, acabou. Porque é território, é terra. Ai, mas é perto do mar. É território. Ai, mas é bem público. Bem público não existe. Privatiza isso, vende. Como ele falou, as comunidades ribeirinhas, as pessoas que já usam extensivamente aquilo lá, deem o título a elas, já é deles. Agora, Copacabana, vende. Vende Copacabana. Como que você acha que vai melhorar a qualidade do negócio lá? Nossa, vai melhorar fantasticamente o negócio. Vai virar uma balada constante, vai ser muito foda o negócio. E todos eles vão poder ter agências de proteção privadas, todas armadas, todas uma integrada com a outra, porque a praia tá uma ali do lado da outra, então é melhor que você patrulhe todas de maneira organizada, em vez de ficar só jogando bandido para outro, o que não resolve o problema, o que rapidamente resolveria o problema e melhoraria a qualidade das praias e provavelmente também teria um efeito na poluição delas e um efeito na preservação
geral, não só das praias do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Privatiza isso, desburocratiza e desregulamenta também. Novamente, queria agradecer ao Paulo Cogos por esse apontamento e por me chamar de idiota publicamente, mesmo não dizendo meu nome, obrigado por isso, mas acho que era mais só pra não dar propaganda. Enfim, é importante isso e é importante ter os outros canais que de vez em quando te dão umas patadas e é importante estar errado às vezes. E nesse caso, como eu falei, eu estava errado. Obrigado, Paulo. E pra você, tchau, tchau.